Bom dia, nono ano, João Maurício, professor de vocês aqui da escola. Eu vou, de alguma maneira, aqui tentar ajudar vocês fazendo um resumo das respostas dos exercícios de revisão, mas de antemão eu gostaria de dizer para vocês que vocês deveriam estudar essas respostas, porque está show de bola. Ali é um resumo da matéria do ano inteiro, né? Então tá muito legal aquilo ali. Eu vou tentar resumir mais ainda, tá? Ou dar mais ênfase àquilo que eu acho que é importante ou não. Tomara que isso ajude vocês de alguma maneira. Então vamos lá, na questão primeira, né, ele pede para definir radioatividade e exemplos de radioatividade. Então, isso é uma coisa meio decoreba, né, cara? Porque como é que vai fazer? É uma propriedade, radioatividade, que os átomos têm, alguns átomos são instáveis, de se transformar em outros, com emissão de radioatividade, ou seja, com emissão de partículas e ondas eletromagnéticas. Isso ocorre com urânio, césio, polônio, rádio, né, que são elementos radioativos. Isso é um problema sério. A bomba atômica é um problema sério, porque ela produz grande quantidade de radioatividade, né? Isso fica eterno, isso pode causar problemas congênitos nas pessoas, e é uma coisa muito séria, né? Depois ele pede assim, ele fala assim: o que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade de uma amostra de um elemento radioativo sofra desintegração. Então é o que? Se o cara leva 100 dias para se desintegrar, a meia-vida vai ser o quê? 50 dias, 50% daquilo ali. Tá? Também, brincadeira, isso é mais matemática do que biologia, né? Aí ele depois, na terceira, ele fala: diferencie datação absoluta de datação relativa. O nome já está dizendo. A datação, né, relativa é para identificar a idade de algum fóssil, tá? É aproximado, não com certeza absoluta. Por isso é relativa. Então eu estou datando aquele fóssil de aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Isso é uma datação relativa. Uma datação absoluta é aquela que determina com precisão a idade do fóssil. Aí o cara olha, chega lá e diz: ó, esse osso aqui é de um mamute e tem 200 mil anos. Ponto, acabou, tem 200 mil anos. Então é o que? Uma datação absoluta. A relativa eu não posso afirmar, eu dou uma aproximação. Na absoluta eu determino com certeza essa data. Na 4, ele bota aqui uma amostra, em uma amostra tem inicialmente uma massa de 1000 gramas de carbono 14. Após 2 meias-vidas, qual será a massa desse carbono? A meia-vida vai ser o quê? 500. 2 meia-vidas vai ser o quê? 250. Concorda? Show de bola. Isso aqui é matemática, uma continha aí que vocês vão fazer. Tá? Normalmente também essas datações são feitas com carbono 14, que é encontrado em qualquer ser vivo. Tá? Depois ele pede aqui: escreva um pouco sobre o uso da radiação nos exames abaixo. Para mim é muito mais importante saber quais são os exames que você pode usar usando a radioatividade, né, cara? Que são esses aqui: raio-x, tomografia, sintologia, que são exames que a gente usa aí no dia a dia, tá? Que ajuda muita gente nas doenças, no diagnóstico médico, que a gente usa a radioatividade de alguma maneira, ou elementos radioativos, para que nos ajude na nossa saúde, tá? E aí aqui, ele, na resposta, ele diz cada um desses separadamente, que eu não vou ficar repetindo isso aqui para vocês, porque não tem cabimento. Fale de cada componente numa equação química. Olha só, uma equação química é igual a uma equação matemática. Você tem que ter sempre o quê? O reagente, fulano mais beltrano, que vai dar alguma coisa. Na matemática você não faz assim: 2 mais 2 igual a 4. Então, 2 mais 2 são os reagentes e o 4 é o produto. Numa reação química seria assim: H2 mais O. Isso é o reagente, hidrogênio e oxigênio. Produto final, H2O, água. Então, numa reação química eu vou ter sempre isso.
um reagente, o sentido da reação, por isso que tem uma seta apontando para que lado ele está indo, né? Então eu tenho hidrogênio mais oxigênio, setinha apontando para onde estou indo, H2O. É sempre assim. Outra coisa, o número que vem no elemento químico, por exemplo, H2, quantos hidrogênio eu tenho? 2, porra. 2. E se fosse assim, ó, 2 de H2, eu pegava esse 2 e multiplicava pelo 2 do hidrogênio. Então, 2H2, quantas moléculas de hidrogênio eu vou ter? 4. Quando eu boto assim, H2 mais O, quantas moléculas eu tenho? 3. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então eu acho que isso, pô, é brincadeira, né, meu? Você olhar ali e identificar isso. Molinho, molinho. A seta só me diz para que lado eu estou andando na reação química, tá? Isso. Caracteriza ácido e base. Ácido, primeira coisa, é azedo. Então, é azedo, é ácido. Tchau, vinagre, limão, e vambora. Né? Não é azedo. É aquelezinho que te dá aquele, sabe assim, eles chamam de adstringente, mas é aquela coisa que parece cica, né? Que você bota na boca, a sua boca fica meio áspera. Isso é base. Isso é base. Outra coisa, todo ácido, quando ele reage com água, ele libera IOH+. Toda base libera OH. Ah, então, quando eu olho numa coisa, numa substância química, por exemplo, assim, ó, H2SO4, tem hidrogênio. O hidrogênio caracteriza, né, os ácidos. Então, H2SO4, ácido. NaOH. OH, que é hidroxila, caracteriza uma base. Então, NaOH é hidróxido de sódio. É uma base. Eles se neutralizam, hein? Ácido, quando eu misturo um ácido com uma base, eu torno o elemento neutro. Tá? Eles chamam isso de reação de neutralização. Por isso que quando você está com uma azia, que você está quente pra cacete, ardendo pra cacete sua garganta, seu estômago, você toma leite de magnésio, que é uma base, ou toma leite, que também é básico. E aí neutraliza, show de bola, passa aquela ardência, passa aquele negócio todo ali. E tem outras características. O ácido conduz bem a eletricidade, corrói a maioria dos metais, né? As bases são sabor adstringente, normalmente não destrói as coisas assim. Outra coisa que é importante, no laboratório, às vezes os líquidos tem a mesma coloração, e não tem, como é que você vai saber quem é uma base, quem é um ácido, se você não tem nada para se basear? Existem algumas substâncias químicas que indicam se o cara é base ou se é ácido. Por exemplo, no laboratório, ele fala aqui na resposta de vocês, em papel de tornassol. É um papelzinho, tá, que você mistura no líquido. Se ele entra em contato com um ácido, ele vai se tornar vermelho. Se ele se encontrar com uma base, ele vai ter uma outra coloração, então você identifica. Mas, por exemplo, você pode fazer isso, se não tiver papel de tornassol, você pode fazer com chá de rosa branca, chá de pata de vaca, que é tudo folha. Olha só, que você não gasta dinheiro nenhum. Tá legal? É legal saber que existe um papel ou alguma coisa, uma substância que indique se é ácido ou se é base. Nos laboratórios eles usam normalmente papel de tornassol ou fenolftaleína, mas aí é com vocês mesmo para escolher isso aí. Depois ele vem assim, liste os tipos de reações químicas. É isso mesmo, quer dizer? Não. É aqui, 8. Coloque para a base, B para a base e A para A. Pô, sabão. Vamos por eliminação. Você acha que limão é o quê? Porra, ácido. Então, A. Café, ácido, A. Alvejante, acabei de falar.
B é uma base, sabão é básico, leite de magnésio é básico, tá legal? Depois aqui ele pede assim, ó, quais são os tipos de reação química? Você tem uma reação de síntese ou adição, tá? Quando você está adicionando alguma coisa a mais nessa reação. Você tem uma reação de decomposição, de quando você está separando isso. Você tem uma de simples troca e você tem uma de dupla troca. Por exemplo, reação de síntese, H2 mais O. Estou somando os dois. Vai me dar o quê? H2O. Essa é uma reação de quê? De adição, de síntese. Uma reação de decomposição. Eu tenho H2O, tá? E depois da setinha eu vou ter H2 mais O. O que eu fiz? Eu decompus, tá? Depois eu tenho de simples troca. Por exemplo, quando eu troco ou no reagente ou no produto, um elemento químico só, ou um átomo, um tipo de átomo só. Mudo de posição, tá? Em relação ao que ele estava no reagente, na posição que ele vai estar no produto. Se for um tipo só de átomo que se modificou, ele é simples troca. Se for dois átomos que se modificaram, dois átomos diferentes que se modificaram, no reagente ele está de um jeito, no produto ele está de outro, se for dois, é dupla troca. Então é show de bola isso. Depois ele pede assim, ó, quantos átomos encontramos em cada molécula abaixo? Acabei de falar para vocês. Porra, aqui está aqui, H2O. Eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então quantas moléculas eu tenho aqui? 3. Quantos átomos eu tenho aqui nessa molécula? 3. NH3. 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então eu tenho quanto? 4. O2, eu tenho quanto? 2. E Hélio, eu tenho 1. Ponto, acabou. Pô, difícil pra caramba isso, né? Tá de sacanagem. Porra. Aí vamos lá. 11. Quais os conceitos de evolução definidos por Lamarck? A principal conceito de definição de evolução de Lamarck é uso-desuso. Ou seja, ele diz que quanto mais eu uso um órgão, mais ele se desenvolve, tá? Se eu deixo de usar, ele atrofia. Isso é mentira? Não, é verdade. Só que ele dizia que isso passava para os seus descendentes. Então, por exemplo, se um pai fosse um halterofilista forte, todo grandão, o filho dele já nasceria forte e grandão. Isso não acontece, tá? Então Lamarck, ele errou por causa disso, tá? Então a teoria básica de Lamarck, uso e desuso, ponto. O que é seleção natural? É a teoria de Darwin, tá? Darwin é um dos maiores evolucionistas que já teve por aí. Até hoje nego aceita isso. O que é seleção natural? Só os mais bem adaptados sobrevivem. Aqueles que não conseguem se adaptar vão morrer, tá? Ou seja, só os mais fortes, os mais bem adaptados conseguem sobreviver. Isso é seleção natural. A própria natureza seleciona isso. Você vê que quando nascem filhotes, os últimos a nascerem são os mais fraquinhos. Normalmente eles não vivem. Então, o meio ambiente fez o quê? Selecionou. Cara, esses caras são muito fracos. Eles não podem viver. Tchau para eles. Vamos dar vida a esses caras que são mais fortes. Isso é seleção natural. Isso foi estudado por Charles Darwin. Até hoje isso é aceito. Tá legal? É importante pra caramba esse tipo de relação. Pô, o que é especiação? Formar uma espécie nova. Como é que eu faço isso? Pode ser de várias maneiras. Pode ser por isolamento geográfico, pode ser por um vulcão que diferenciou, pode ser por deslocamento da placa tectônica. Imagina só, você está aqui, nós moramos aqui, de repente aparece um morrão aqui no meio que impede que eu passe para cá e você passe para lá. O que vai acontecer? Nós somos da mesma espécie. Daqui a pouco a gente começa de um lado ou do outro se transformar em outras espécies, até por causa do meio ambiente. Isso é especiação, que pode ser causado por isolamento geográfico, por qualquer outro tipo de coisa. Ele bota aqui, quais as etapas básicas para a especiação? Eu estou aqui na 14. População inicial, isolamento geográfico, desaparecimento de uma barreira geográfica,
Isso são coisas que vão modificar uma espécie. E quando eu crio uma espécie diferente e nova, o nome disso é especiação. Que mais? Quais são as etapas básicas para a especiação? Vamos lá. Já acabei de falar. Quais os 3 tipos de fatores evolutivos estão relacionados à teoria sintética da evolução? Seleção natural de Darwin, mutação e recombinação de genes. Hoje é aceito isso. A seleção natural, as mutações dos genes, ou seja, os genes começam a se modificar para se qualificar, porque aquele gene que se modifica e não for reaproveitado, ele vai desaparecer, não serve para a espécie, tá? E a recombinação de genes, porra. Você vai combinar um gene X com um gene Y, vai nascer XY, diferente de Y, diferente de X. Eles têm características comuns, mas um é X, outro é Y. E tem um outro lá que é XY, tá? Então isso é que vai dar uma ideia geral dos fatores que estão relacionados à evolução das espécies. Aí agora o que eu gosto também a sequência lógica. A gente acabou de falar de evolução e coisa, agora nós vamos usar para quê? Para som, física. Olha que barato. Olha, não é sacanagem não, porra. Eu vou até pular esse negócio aqui de dar exemplo de onda no dia a dia, porque exemplo de onda no dia a dia, meu irmão, quer dizer, onde está essa bodega? Aqui. Aqui, transversal, longitudinal, mista, mecânica, eletromagnética. Pô, tá de brincadeira. Aí transversal, instrumentos musicais. Pô, quando você toca um fio, toca um violão, né? Som num líquido, você joga uma pedra, faz um barulho. Mecânica é qualquer som. Quando você fala, é uma onda mecânica. Eletromagnética, luz, pô. Rádio, telefone, celular, né? Isso aí também você tem que decorar, porque é um exemplo, não tem como eu te explicar exemplo. Como é que podemos classificar uma onda? Quer dizer, onde que eu estou isso aqui? 17. Direção, natureza, dimensão, pô, fala sério. Vamos lá aqui, cadê outra aqui? Vou para cá, 19. Descreva o significado de cada letra representada na imagem. Isso aqui é uma onda mecânica, tá? Isso aqui normalmente ele representa uma onda sonora. E aí a parte alta, crista, a parte baixa, vale. Difícil pra cacete, hein? Isso no dia a dia, você quando sobe, você tá na crista da onda, lá em cima. Quando você desce, você tá num vale, porra. Então, e outra, amplitude, olha só. A distância da crista até a metade da onda. Comprimento de onda, aqui ó, essa letrazinha aqui, tá? Isso aqui é comprimento de onda, olha só, de uma crista até a outra, é um comprimento de onda. Tá? Então, isso também você, eu acho, não tenho certeza, que eu já tinha dado essa matéria para vocês, hein? E tem esse negócio aqui, isso aqui você é um gráfico, você tem que decorar o que está aqui. Ele colocou aqui para mim, ele colocou aqui para vocês, ó. C1 e C2 são as cristas, V1 e V2 são os vales. Comprimento de onda, olha lá, ômega nisso aqui. Distância, distância, repetição da onda, T, frequência. Então, ele está dando cada letrinha dessa aqui um nome e coisa. Aqui, diferencia radiação ionizante de não ionizante. Ionizante é aquela que tem a capacidade de arrancar elétrons ou moléculas em razão da alta energia associada. Quando eu mexo com elétron, existem reações químicas que o cara ou perde elétron ou ganha elétron. Tá? Quando ele ganha ou perde elétron, ele se torna um íon. Que ele pode ser um íon positivo, um cátion, ou ele pode ser um íon negativo, um ânion. Tá? Então, se eu ganho elétron, tá? Eu estou me tornando mais negativo, então eu estou me tornando um ânion. Se eu ganho mais prótons, eu estou me tornando um íon cátion. Tá? Então isso é uma radiação ionizante. E não ionizante são todas as outras radiações elétricas, das quais o comprimento de onda é menor do que isso, são incapazes de afetar a matéria. Não há essa mudança, não há entrada de elétron, não há entrada de próton, não tem nada disso. Então ela é não ionizante. Quando entra cargas elétricas, modificam essas cargas elétricas,
ela é ionizante, pode ser tanto para próton como para eletro. Valeu? Show de bola. Falei aqui das 20 questões para vocês. Foi um prazer inenarrável estar olhando para vocês. Espero que esteja tudo bem e que vocês estudem por aqui, porque tá show de bola. Se fosse eu que fosse fazer, de repente não faria nem tão legal assim. Tá? O que eu falei aqui é só o mínimo necessário para você não ser um boçal qualquer. Valeu? Um abraço para todos vocês. Estou com saudade de vocês, hein?